Salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Estamos na segunda parte dessa aula, desse primeiro caderno aí, para as turmas da EJA. Bom, gente, nessa segunda parte nós vamos tratar basicamente sobre a industrialização brasileira e os tipos de indústria. Como é que se deu essa industrialização brasileira? Vamos tentar fazer um resumão aí para não ficar muito pesado e o vídeo muito longo para vocês. Mas antes disso, segue a vinheta. Quando a gente trata sobre a industrialização brasileira no pós-Segunda Guerra, nós temos que lembrar que o Brasil foi uma colônia de exploração. E pelo fato de ter sido uma colônia de exploração, o Brasil tinha sobre ele uma situação muito complicada para se industrializar, que era chamada de pacto colonial. Enquanto os outros países estavam se industrializando, o Brasil era proibido de se industrializar. Então, por esse fator, a demora na industrialização brasileira foi maior do que os países hoje desenvolvidos, certo? Mas como tratar dessa industrialização? Primeiro a gente tem que entender a DIT, né? Essa DIT, nós temos duas situações sobre ela aí, gente. Olha só. A DIT clássica, como que acontecia, né? As metrópoles, os países desenvolvidos, passavam os produtos industrializados para... Vou botar aqui o risquinho. Passavam os produtos industrializados para os países subdesenvolvidos, aqui, correto? Enquanto que os países subdesenvolvidos não industrializados passavam o quê? As suas matérias-primas, né, os produtos agrícolas, as suas fontes de energia para os países industrializados ou os países desenvolvidos. Só que essa situação mudou, porque na perspectiva econômica mundial, os novos modos de produção, não havia mais a necessidade de se fazer esse tipo de divisão internacional de trabalho. Então surgiu uma nova DIT, uma nova divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos, passavam o quê? Produtos industrializados de tecnologia superior, né? Emprestava dinheiro, investimentos produtivos, especulativos e tecnologias para os países subdesenvolvidos. Aí nós temos o quê? A entrada do FMI, né? E a entrada do BIRD. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. E o BIRD é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, né? Que ele surge no fim da Segunda Guerra Mundial, lá na Guerra Fria, que era para justamente ajudar os países capitalistas na sua reconstrução e também impedir o avanço do socialismo para esses países. Beleza? E aí, os países subdesenvolvidos faziam o quê? Passavam os produtos primários e os produtos industrializados, né, para os países desenvolvidos. E nisso, os países desenvolvidos ganhavam o quê? Em juros, né, que eles emprestavam dinheiro, nos royalties. O que seria royalties, gente? É um termo aí em inglês, né? Royalties, digamos assim, é o direito de você usar a tecnologia. Então, pelo fato dos países desenvolvidos criarem a tecnologia, né, eles emprestam essa tecnologia para os países subdesenvolvidos e os países subdesenvolvidos o quê? Pagam por ela, né? Pagam por essa tecnologia. Isso é lógico, é evidente, né? Se eu criei uma coisa e você quer usar, você tem, na lógica capitalista, você tem que pagar por ela. Né? Você, por exemplo, agora nesse exato momento, você está usando um celular para assistir a aula, né? Você paga a internet, você paga para usar essa tecnologia. Então é normal. E aí os lucros dos produtos tecnológicos vendidos nos países subdesenvolvidos também vão para os países desenvolvidos. Beleza? Então até aí tudo bem, né?
Como é que se dá essas características da industrialização brasileira? Ela se dá de 3 formas. Nós temos 3 características básicas da industrialização do Brasil. Primeiro, eu já comentei no início da aula. Ela é uma industrialização tardia. Espera aí, deixa eu apagar. Ela é industrialização tardia. Olha o nomezinho aqui, ó. Tardia. Opa, gente, tá bagunçando. Ou retardatária. Né? Por causa do pacto colonial, por causa dessa demora para se industrializar, enquanto que a Europa começou no século XVIII, o Brasil só vai se industrializar de fato no século XX, né? 2 séculos depois. É a dependência tecnológica. Se a gente não produz a tecnologia, nós vamos precisar dessa tecnologia dos países desenvolvidos que as criaram. Então essa tecnologia vem de fora, certo? E a substituição das importações por produtos nacionais. E aqui nós temos o surgimento de um governo que vai incentivar isso aí, gente, que é Getúlio Vargas, né? Durante a crise de 1929, com a falta de produtos, a crise cafeeira, né? É a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Exatamente. O que aconteceu? Houve um excesso de mercadorias de estoque de café no Brasil e havia um colapso econômico brasileiro também. Nessa época, o presidente era Getúlio Vargas. E aí ele disse o seguinte: olha, eu vou comprar esse café em excesso, porém vocês vão investir o dinheiro em outras coisas, em outros ramos de atividades, né? E foi aí então que o Brasil passou a substituir as importações por produtos nacionais, até mesmo porque, além da crise de 29, estávamos passando aí pela Segunda Guerra Mundial, né? E faltava produtos no mercado nacional. Então era necessário nós mesmos fabricarmos esses produtos. Beleza? Essa industrialização do Brasil, ela vai gerar a urbanização e ela vai intensificar a migração também. Então, o processo de industrialização intensificou a migração interna e externa no Brasil. A migração intensa de nordestinos para o Sudeste e imigrantes externos. Vou começar pelos imigrantes externos. Fugidos da Segunda Guerra Mundial, eles também influenciaram esse processo industrial brasileiro, né? Principalmente os italianos, poloneses, que já vinham, os espanhóis, que já vinham, digamos assim, com esse conhecimento na Europa. Quando eles chegaram ao Brasil, eles ajudaram a esse processo industrial. E aí, como esse processo ele acontece basicamente na região sudeste do Brasil, há uma intensa migração de nordestinos para o Sudeste em busca de uma qualidade de vida melhor, visto que a pobreza, a seca no Nordeste era muito intensa e buscava-se qualidade de vida. Nós temos o quê? Uma intensificação do êxodo rural, né? O êxodo rural, gente, para quem não lembra, é a saída do homem do campo para a cidade, né? Então, é provocada por 2 situações básicas, né? A substituição da mão de obra humana por máquinas, né? Tratores, colheitadeiras, isso é fato. E os conflitos entre grileiros e poceiros. Professor, mas eu nunca vi esses termos na minha vida, grileiro e poceiros. O que são? Os grileiros são pessoas influentes dentro da cidade. Então, juízes, advogados, delegados, médicos, eles conseguem títulos forjados de terras, né? E expulsam os chamados poceiros, esses aqui. Esses poceiros são as pessoas humildes, que não têm o título da propriedade da terra, mas que nela trabalham há gerações, do pai, da mãe, do avô, estão nessa terra mesmo décadas, né? Dezenas de anos, entendeu? E aí quando o grileiro chega com o título da posse da terra, né? Tem que expulsar quem? O poceiro. E aí é que vai gerar os conflitos no campo.
Essa região aqui nossa, da chamada região do Bico do Papagaio, foi uma região que teve mais conflitos de terras no Brasil, onde aconteceram muitas mortes mesmo. E nós temos o que? Essas duas situações acima, elas vão se intensificar e em 1970 a população urbana ultrapassa a população rural. Ou seja, em 1970 o Brasil de fato se torna um país urbanizado, onde a população urbana é maior do que a população rural. Passou essa parte. Cadê? Beleza. Só para finalizar essa questão da industrialização do Brasil, nós temos alguns feitos de Getúlio Vargas que vão ajudar nessa industrialização. Getúlio Vargas ele tem uma escolha bem, digamos assim, difícil. Ele tem que escolher entre rodovias e ferrovias. E aí ele resolve escolher as rodovias, que era para justamente atrair as fábricas, né, de outros países, dos países desenvolvidos, que por sua vez essas fábricas iam trazer as suas tecnologias e que por sua vez essas fábricas iriam gerar empregos, né? Entretanto, a problemática da rodovia é que ela é de alto custo para o governo, né? E para o consumidor final também, porque o frete das rodovias é bem maior do que o frete da ferrovia, entendeu? E aí nós temos o que? O governo cria a CVRD, que é a Companhia Vale do Rio Doce. Essa Companhia Vale do Rio Doce é aqui próximo da nossa região, né? Aliás, existiu aqui próximo da nossa região também, na famosa Serra Pelada. Era para extrair os minérios metálicos, né? Justamente para dar o suporte para a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, para beneficiar esse ferro aí. E porque o mundo estava exercendo uma pressão muito grande para explorar o nosso petróleo, e Getúlio Vargas era um cara bem nacionalista, né? Ele disse, através de uma campanha, ele fez aí o sistema O Petróleo é Nosso, onde ele cria a Petrobras, a petrolífera do Brasil. Bom, aí nós temos os tipos de indústrias. As indústrias de bens de consumo, são os alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis, etc. Essas indústrias de bens de consumo, elas vão dividir em duas partes que eu vou explicar no próximo slide. As indústrias intermediárias são as que fabricam motores, ferramentas e autopeças. E as indústrias de base são as petrolíferas, metalúrgicas e siderúrgicas. Olha o ciclo aí, gente. As indústrias de base fornecem os seus produtos, né, a matéria-prima, para a indústria intermediária. Essa indústria intermediária fornece os seus produtos para as indústrias de bens de consumo. E é assim que funciona. Então, como é que está dividido aí? As indústrias de bens de produção, né? Aquelas lá de baixo. São as siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas e indústrias de cimento. As indústrias de bens de capital são as que fabricam matéria-prima e máquinas para outras indústrias. Aí nós temos máquinas, ferramentas, equipamentos e lubrificantes. E as indústrias de bens de consumo, aí as não duráveis, as semiduráveis e as duráveis. As não duráveis são roupas, medicamentos, alimentos, as indústrias de sapatos, né? São aqueles objetos que duram em média 1 ano. E as duráveis são aqueles que duram mais de 1 ano, que são os móveis, os carros, os eletrodomésticos, né? E nós temos os semiduráveis aí que estão nesse meio termo. Beleza, galera? Mais uma vez, vou aumentar aqui a tela. Peço para que vocês dêem o like nessa aula. Gostaria muito que vocês comentassem. Duvido muito que alguém chegou aqui até o fim dessa aula.
Se tiver assistido até o fim, comente, por favor, é muito importante. Estou buscando novas ferramentas para melhorar. E se inscrevam, ativem o sininho. Beijo, até mais.